Olá pessoal, aqui Jan Henneman que está falando sobre o planejamento de campanha com vocês. Na aula de hoje, nós falaremos sobre as fases de uma campanha. É uma boa oportunidade para entender os momentos de uma campanha e aí então adaptar a sua estratégia dentro da eleição. Essa divisão de fases de uma campanha ela é muito útil, sobretudo para quem está organizando as tarefas e a estratégia de uma campanha. Isso porque uma campanha precisa de metas e as metas precisam ser cumpridas em cada etapa. A primeira dica de hoje: cada fase de uma campanha precisa ser bem resolvida para que se possa passar para uma fase seguinte, para uma nova fase. Aqui vale lembrar que em campanhas eleitorais a gente não dorme com problemas, a gente resolve os problemas antes de dormir. Isso porque nas campanhas são muito dinâmicas e cada fase tem o seu propósito. Vamos para as fases de uma campanha. A primeira fase é o lançamento da sua candidatura. Essa fase tem uma importante meta que é de apresentar a candidatura, o nome do candidato e o cargo que vai ser disputado. Preste bastante atenção e tenha consciência de que você e os seus amigos mais próximos podem até saber que você irá concorrer na próxima eleição, mas você precisa de muito mais votos do que isso. Você pode até começar avisando os amigos mais próximos, mas terá que romper essa barreira, comunicar com muito mais pessoas que você está concorrendo. Essa é uma fase que pode demorar de 2 a 3 dias, dependendo do tamanho da sua cidade, do seu estado ou da sua região. Aposte bastante nessa fase, é nela que tudo começa. Como eu disse anteriormente, você vai precisar resolver essa fase para passar para a segunda fase de uma campanha, que é exatamente o início da sua campanha. Se na primeira fase a gente precisa contar para todo mundo de forma posicionada a candidatura, na segunda fase, de início de campanha, a gente precisa divulgar e repercutir esse lançamento. Essa fase deve demorar uma semana ou até 10 dias. Aqui, já é preciso mostrar a mensagem do candidato e também como o lançamento foi prestigiado, como teve apoios importantes e foi bem recebido pela mídia e pela sociedade. Repare como as fases são interligadas. Não há como ter uma primeira fase mal feita. Se uma fase não for cumprida, não cumprir a sua missão, não adianta passar para outra fase. A terceira fase é a de consolidação da candidatura. Essa fase tem como meta levar a candidatura para as ruas, dar corpo, dar musculatura para a sua candidatura e também mostrar que ela recebeu o acolhimento da sociedade. As pessoas precisam ver que agora a sua candidatura tem sustentação, que as pessoas aderiram a esse projeto. Nessa hora é essencial que a comunicação tenha organização para preencher os espaços dos meios de comunicação e nas redes sociais. A quarta fase é o desenvolvimento da candidatura. Perceba que a candidatura deve estar divulgada, o posicionamento, as opiniões devem estar presentes na cabeça do eleitor. Essa fase tem um desafio grande, que é o de comparar-se com os adversários. Ou seja, depois de posicionar e dar elementos para os apoiadores da candidatura, é hora de mostrar que a nossa candidatura é melhor quando comparada. E veja só, isso acontece em bares, restaurantes, quadras de esporte, escolas, igrejas e em muitos outros lugares. Quando os nossos simpatizantes e apoiadores têm a informação suficiente para debater nesses locais públicos, é que a nossa candidatura passa a ter um grande potencial de sucesso. Nós arrumamos advogados de defesa, advogados da nossa candidatura. Essa é a fase mais longa da campanha e deve anteceder a reta final. É na reta final que entra a fase que a gente chama de conversão de voto. Nessa penúltima fase é que entram os programas eleitorais de TV e de rádio. Portanto, reserve também um período para você gravar as suas mensagens e para apresentar as suas principais ideias. Pois bem, depois das primeiras 4 fases da campanha, é chegada a hora da reta final. Essa fase é de arremato de voto, de confirmação de tudo o que você fez, de retomar os seus contatos feitos durante sua trajetória e de fazer um acordo com seu eleitorado. Nessa fase é que os acordos precisam ser cumpridos. Tudo o que você prometeu para as pessoas que trabalharam ou apoiaram deve ser integralmente resolvido. É nessa fase também que o assédio dos concorrentes se intensifica. Muitos candidatos partem para cima dos eleitores que não foram trabalhados durante as fases anteriores. Fique atento e não deixe os seus potenciais eleitores acompanhar as outras candidaturas. Você cuidou durante toda a campanha dos seus aliados e dos seus apoiadores. Agora é a hora de garantir o voto deles. E lembre-se, é você que precisa do voto do eleitor e não ele que precisa do seu voto. Quem tem a moeda de troca nesse caso é o eleitor. Então trate bem quem é responsável pela sua vitória. Eu espero ter ajudado você. Até a próxima aula.